Fala galera, beleza? Eu sou o Enzo. O que você quer ser? Essa foi a pergunta que a Haru fez para a Honda. Eu disse fazer no final do último vídeo. Todo mundo eventualmente se depara com esse questionamento. Para alguns a resposta vem fácil. Já para outros, quanto mais eles pensam nisso, mais se enrolam. Tem várias crises de ansiedade, até que um belo dia, talvez, em meio ao emaranhado de pensamentos confusos, eles tropecem na resposta que buscam. E tem aquela parcela que passa pela vida sem nunca encontrar a resposta. A vida da Honda foi bem triste, e a sua não-vida não está sendo melhor. Na verdade, ela trocou um sofrimento por outro. O capítulo começa com a Honda refletindo sobre o questionamento da Haru, a resposta de o que ela deseja ser. Ela se lembra do momento que a Haru a abraçou, o que faz com que ela fique corada. A Honda continua refletindo. A Haru tem muita energia, é gentil e está sempre sorrindo. Ela é admirável. A Honda reflete que, por outro lado, ela é completamente diferente, nada parecida com a Haru. A Honda então pensa em voz alta e diz o nome da Haru. Então a Haru chega, assustando a Honda. A Honda diz para a Haru avisar quando entrar. A Haru diz que avisou, a Honda que não ouviu. A Haru então pergunta se a Honda estava pensando em alguma coisa. Um pequeno time skip. A Haru está dando um banho na Honda, o famoso banho de gato. A resposta da Honda para a pergunta da Haru é: eu não sei. A Honda explica que estava pensando sobre o que ela quer ser, mas ainda não tem ideia. A Haru então fala que a Honda pode estar pensando demais nisso e se complicando. A Honda diz que talvez seja isso. Certo, a Haru manda a Honda se virar, pois ela vai limpar a parte da frente. A Honda protesta. Ela diz que não precisa e que pode limpar sozinha, mas no fim a Haru limpa a parte da frente. A Honda, um pouco envergonhada, ainda insiste que poderia ter feito sozinha. A Haru fala que ambas são garotas, então não tem motivo para ela sentir vergonha. A Honda reflete que é verdade, elas são garotas, não tem nada de estranho nisso. E a Haru só é alguém que ela acha incrível. Claro. A Haru se levanta, interrompendo as divagações da Honda, e diz que pode ser qualquer coisa, até algo sem sentido. Eu quero fazer isso, eu quero isso. Só faça o que você quer fazer e seja honesta sobre isso. Quando surgir na sua mente, diga, existem coisas que você está mantendo só para você. Você decide se quer compartilhar com os outros ou não. É uma coisa muito simples e ao mesmo tempo extremamente complicada. A Honda então pensa sobre tudo isso. Ela não sabe se está mantendo coisas para ela. Segundo a Honda, ela não possui muitos pensamentos para colocar em palavras. Não há nada a ser dito. A Takizawa veio visitar a Honda. Ela já começa se desculpando pelo que ocorreu no rolê. Eles não queriam dizer nada daquilo. Foi só uma piada. Ah, claro. A Honda diz que a Takizawa não deve se preocupar com isso e que é ela quem deveria estar se desculpando. Por quê? A Takizawa agradece e fala que todas estavam preocupadas. Afinal, elas amam a Honda e querem ser amigas dela para sempre. É mesmo? Então por que só você veio? A Honda diz que está de boa. Ela pensa que não deve dizer nada. Ela não está guardando nada para si. Ela está satisfeita de ter suas queridas amigas com ela. Isso, engole o sapo, deixa a pressão subir mais um pouco. Takizawa então fala que da próxima vez que a Honda estiver alta, elas vão em outro rolê. No primeiro momento a Honda topa, mas a pressão quase atingiu o limite. A ficha está começando a cair. Ela volta a refletir se tem algum lugar onde ela quer ir, então ela muda de ideia e diz que vai pensar sobre o rolê. A Takizawa fica levemente confusa, mas diz que está tudo bem. Outro pensamento invade a mente da Honda. Por que ela não consegue pensar em nada? Nenhum lugar para ir, coisas que ela deseja fazer. Takizawa então diz que ela e o resto das garotas estão planejando uma viagem. A Honda finge estar empolgada, mas ela diz que não sabe quando poderá sair do hospital, por um longo período de tempo. A Takizawa então fala para eles irem fazer snowboard, ou como o Pica-Pau chamava, surf na neve. A Honda fica chocada com essa sugestão. A Takizawa diz que elas já esquiaram antes. A Takizawa continua, ela diz que isso é nostálgico. É como se ela estivesse voltando para a época do colégio. A Honda diz que entende, mas não sabe se vai ter energia para isso. A Takizawa fala que se ela se cansar, é só parar e descansar. Esquiar o dia todo é cansativo, então depois eles podem ir nas fontes termais e depois sair para beber. A Honda finalmente entende. A pressão atingiu massa crítica. Talvez ela só estivesse esperando alguém dizer isso. A Honda finalmente começa a dizer o que ela estava guardando para si. Ela fala que a Takizawa pode ir com a galera.
É muito cansativo ir a uma fonte termal. Por isso pessoas doentes ficam com medo de viajar. A Honda nunca esquiou antes, elas sempre estudaram juntas, mas ela não lembra de elas fazerem isso. A Honda pergunta se é realmente bom beber cerveja depois de um banho, e comenta que é impressionante, a Takizawa e as outras sabem tantas coisas, mas não sabem nada sobre ela. Depois de pôr tudo isso para fora, a Honda faz seu caminho até o terraço do hospital. No terraço, Haru, que está fumando, se vira ao perceber que a porta do terraço abriu. Ela então pergunta o que a Honda está fazendo ali, e só nesse momento a Honda nota a presença da Haru. A Honda a encara e pergunta se a Haru fuma. A Haru diz que às vezes. A Honda diz que odeia cigarro. Ela também odeia homens, cerveja, mentiras, promessas, mãe, pai, reuniões de família, amigos. Ela odeia tudo. A Haru escuta tudo isso em silêncio. A Honda continua e pergunta se ela pode continuar vivendo assim, cercada de coisas que odeia. Ela realmente queria fazer coisas normais como todos os outros. Sair, viajar, correr, se apaixonar, pular, voar. Ela queria fazer esse tipo de coisa. A Haru então se pronuncia e pergunta se a Honda ama alguém. Ela diz que não sabe. Ela não sabe nem do que gosta. Ela nunca teve esse sentimento. Então ela não tem uma resposta. A Haru pergunta de forma descontraída se elas deveriam falar sobre essas coisas no terraço. Então ela diz que a Honda pode perguntar à sua irmãzona. A Honda não pergunta, ela afirma que a Haru sabe a resposta. A Haru diz, duh. A Honda então se desculpa. Ela diz que isso deve ser estranho e que ela deve ser nojenta. A Haru fala que não. É normal. Quanto mais tempo você vive, mais tipos de pessoas você conhece. Então a Haru pergunta se a Honda quer ser capaz de correr. A Haru começa a explicar toda a situação sobre os vampiros, sobre a condição para se tornar um vampiro. No começo a Honda achou que era piada, mas o olhar da Haru mostrava que era sério. A Honda então fechou os olhos. E tudo que ela sentiu foi o abraço da Haru. No segundo seguinte, talvez liberdade? Se a Honda não tivesse encontrado a Haru nesse terraço, o desfecho dessa cena seria outro. Bem, de volta para o futuro, no quarto 307, a Nasma despertou de sua viagem. Pela cara do Crow eu imagino como foi isso. Lembrando, só a Nasma viu esse flashback. Ela deve ter ficado ali uns 5 minutos olhando para a parede na maior lombra. Com a Nasma desperta, a Honda fala mais uma vez que guardou um pouco do sangue dela da época que ela era humana. Assim, quando ela quer relembrar, ela injeta ele. Então ela indaga se a Nasma tem mais alguma pergunta. Que coisa triste. A Nasma pergunta quem era a Nanakusa Haru. Ela pensou que fosse ela mesma, mas pelo visto não é. A Honda diz que vai explicar, mas primeiro ela fala que vai arrumar o cabelo da Nasma. Saímos do passado, voltamos para o futuro e agora mais uma vez saímos do presente e em frente para o passado. Agora, vampirizada a Honda e a Haru estão andando de noite bebaças pelas ruas da cidade. Haru quer ir a mais um bar. A Honda diz que elas já foram em muitos e que já beberam o suficiente. A Haru fala que a Honda também está se divertindo. E realmente ela está. Ficar bêbada, se sentir animada, se divertir, tudo isso é novo para ela. Nisso, elas são abordadas por dois aleatórios, que as convidam para beber. As duas se olham e aceitam. No bar, os caras deram PT. E as duas estão inteiraças. E entre outras coisas, o vampirismo também te deixa com um fígado de aço. Na verdade, o fígado nem funciona, eles são mortos-vivos. Enfim, elas brindam. Desde que a Honda virou vampira, ela sai com a Haru depois do pôr do sol, elas se divertem e voltam antes do sol nascer. E os seus pais, que acham disso? Com a ajuda da Haru, a Honda conseguiu um emprego no hospital, onde estava internada. Aparentemente, o diretor do hospital também é um vampiro. O trabalho dele é fornecer comida para os vampiros novatos. Cesta básica para vampiro, é mole? A Honda foi curada da sua doença. Foi a primeira vez que ela viveu sem preocupação. Era algo que ela poderia chamar de felicidade. No vestiário do hospital, a Haru entrega uma bolsa de sangue para a Honda e diz que ela pode beber o quanto quiser. A Honda fica feliz, mas a Haru adverte que ela deve aprender a conseguir sangue por conta própria. Afinal, eles não têm sangue infinito ali. A Honda, com uma cara muito borocochô, diz que sabe disso. A Haru vê isso, faz um carinho na cabeça dela e fala para ela ir com calma. Em seguida, a Haru diz que é hora de trabalhar. Nesse momento, um pensamento óbvio vem à mente da Honda.
Ela é subordinada da Haru, não amante. Então, o tempo passou. Haru e Honda se encontram em um bar. A Honda se queixa que a Haru tem estado muito ocupada recentemente. Elas quase não saem mais para beber. A Haru se desculpa e fala que vai pedir chá. Já a Honda diz que vai pedir uma breja e pergunta se a Haru se importa. Ela diz que não e que está se preocupando mais com o corpo. Isso deixa a Honda confusa. Em seguida, ela repara que a Haru deixou o cabelo crescer, o que é fofo. As bebidas chegam e elas brindam. Então a Haru diz que precisa conversar sério com a Honda. A Haru então revela que está pensando em se casar. A Honda bebe a cerveja e cospe tudo em cima do garçom. Essa notícia pega a Honda completamente de surpresa. O garçom reclama que a Honda deixou ele todo molhado. A Honda se desculpa e diz que foi mal mesmo e que irá pagar. O garçom dá uma olhada nela e fala que tá tudo bem. É muito gado. O que deixa a Honda aliviada. A Haru então pede mais cerveja. Então, voltando ao assunto casamento, a Haru fala que não pode registrar o casamento. Então, vai ser algo não oficial. A Honda então pergunta se o parceiro da Haru é um vampiro. A Haru responde que não, é um humano. Outro choque, outra cuspida na cara do garçom, que diz que tá de boa. A Honda então pergunta por que é um humano. A Haru responde que achou que seria divertido e também ela já está grávida. A Haru fala que nunca pensou que isso aconteceria. A maioria não pensa. E é outra cuspida dramática no garçom. Tá de boa. A Haru se desculpa com a Honda. Afinal, o amor não é mútuo. A Honda então é obrigada a encarar a realidade. Ela não é amante da Haru. Ela não pode engravidar. Ela é apenas uma subordinada. Depois disso, a Haru desapareceu por um tempo. Mas ela deixou uma carta. Na carta, ela se desculpa com a Honda por se despedir assim. Mas ela tem um favor a pedir. No caso, ela pede que a Honda dê uma olhada na filha dela de vez em quando. A Haru fala que não tem nenhuma ideia de como cuidar de uma criança meio humana, meio vampiro. Ela pode sugar sangue, ela pode comer comida humana. Não deu tempo de descobrir. A Haru diz que sente muito, mas a Honda é a única para quem ela pode pedir isso. A criança não é um humano normal e nem sequer sabe disso. Então ela pede que a Honda cuide bem da filha delas. E mais uma coisa, segundo a Haru, é impressionante como essa criança se parece com ela. Sem dúvidas, elas são mãe e filha. A Honda então faz seu caminho até o prédio onde no futuro a Nazuna morará. Chegando lá, a Honda entra e toma o elevador até o 7º andar. Ela então pensa que não vai cuidar da criança. Em frente ao apartamento, onde se originou a memória mais antiga da Nazuna e no futuro será a sua morada, a Honda fala que vai eliminá-la e que isso é estúpido. Como um humano e um vampiro podem ter filhos? A criança já deve ter falecido. A Honda então entra no apartamento e segue em direção ao quarto mais ao fundo. Lá, ela se impressiona com o que vê. Sentada em um futon está a Nazuna. Ela se vira e olha para a Honda com um olhar vazio. Como a Haru havia dito, ela e a Nazuna são idênticas. Essa visão impacta profundamente a Honda. Ela luta consigo mesma por um instante, processando a situação. Ela muda seu semblante, adotando aquele olhar morto que já conhecemos. Parte de Honda Kabura se foi nesse momento. Mas ela desiste da ideia de eliminar a Nazuna. A Honda então fala: "Bom dia, Nazuna." Bom, galera, é isso. Que coisa horrível, meu. Olha que tragédia, mano. A Honda escolheu a amiga errada de novo. Não vou ficar com você, vou vazar, mas cuida do meu filho, valeu? Aliás, nossa, a Nazuna é uma dampira, um vampiro nascido do cruzamento de um vampiro com um humano. Mas nas lendas, quem pare o dampiro é a mulher humana. Vampiros fêmeas não podem engravidar. Vampiros podem comer comida humana. E embora eles tenham sede de sangue, eles não têm necessidade de sangue. Podem ficar numa boa só com a comida humana. Eles podem dar no sol, não possuem ossos e, segundo as lendas, eles fedem. Além de possuir uma aversão natural a vampiros completos. Deem like se gostaram e se inscrevam. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau.